Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se está gostando do conteúdo, inscrevam-se, pois isso ajuda na minha motivação para continuar este trabalho. Hoje falaremos sobre a presença dos sintomas de dor física nos transtornos mentais, particularmente na depressão e na ansiedade. Não são sintomas presentes nos critérios principais para esses transtornos mentais. Porém, na presença de dor, dificilmente conseguimos um bom resultado se não visarmos o seu tratamento, independente do transtorno mental, pois ela serve como um mecanismo de perpetuação da depressão, da ansiedade. Afinal, nenhuma experiência humana consegue rivalizar com a dor em sua capacidade de prender a nossa atenção, causar sofrimento e alterar o nosso comportamento. Giramos ao redor desse sintoma, dificilmente conseguimos desconcentrar-se dele. Já notaram como mudamos o jeito de pensar e agir quando estamos com dor? Como nossas decisões são afetadas? Como muitas vezes julgamos as pessoas com dor crônica como chatas, poliqueixosas? Conviver com a dor é muito difícil e pretendo fazer alguns vídeos sobre o assunto, visando a parte científica, mas sem deixar de lado a empatia e o apoio que você necessita. Nesse primeiro vídeo falarei sobre o que está elucidado, as vias e circuitos e como é importante compreender os processos pelos quais essa informação chega e como ela pode ser modulada de modo a aumentar ou diminuir a percepção da dor. Podemos interferir na dor. Essa é a boa notícia do vídeo. Porém, é necessário conhecimento dessas possibilidades para escolher em conjunto com o seu médico qual a técnica mais aceitável ou as mais aceitáveis para você. Somos diferentes e podemos responder de forma diferente a cada situação. Bom, vamos primeiro fazer uma definição e depois reconstruiremos essa definição para ficar mais clara. Podemos considerar que a dor é uma experiência, negativa ou positiva? Depende, pois ela pode nos alertar de um dano significativo em nosso corpo e assim até salvar a nossa vida, por exemplo, a dor do infarto. Mas ela também pode tornar-se crônica sem a presença de um dano evidente ou significativo, e aí ela não tem sentido, como por exemplo na fibromialgia. Portanto, não podemos fazer esse juízo de valor. Então, é uma experiência sensorial, porque a gente sente, e ao mesmo tempo emocional, porque ela altera nossas emoções. Não é agradável, ela é desagradável e associada a um dano tecidual real ou potencial ou descritas em termos desse dano, ou seja, não necessariamente deve ter uma causa identificável. Começa pela detecção de um estímulo nocivo, por exemplo, no dedão do pé direito. Imagine como se houvesse um interruptor de tomada no seu dedão e ele fosse ligado e a energia que passa pelo fio, que chama-se axônio, vai acender uma lâmpada, que seria o corpo celular do neurônio aferente primário. Essa lâmpada, ela ilumina diversos cantos de uma sala e dependendo da sua potência, ela pode iluminar mais ou menos essa sala, que está, imaginemos ela na coluna vertebral. Imagine que foi suficiente para enxergar outros interruptores que ao serem visualizados são ligados, mais energia passam por diversos fios até chegar em regiões do nosso sistema nervoso central, aonde será formado tanto a percepção sensorial como emocional da mesma. Caso as lâmpadas acesas iluminem muito, mais interruptores são acesos e maior é o que? A percepção da dor, ou seja, depende do tipo de lâmpada, vamos dizer assim. Mas também depende da quantidade de lâmpadas. E esse processo que aumenta essa quantidade de lâmpadas, vamos chamá-lo de sensibilização.
Com essa metáfora em mente, fica um pouco mais fácil de entender. Confesso que estou tentando explicar algo bem complexo, mas acredito que o paciente que deseja optar por uma forma de tratamento de maneira mais consciente deve tentar compreender, pelo menos de maneira superficial. Afinal, é uma decisão na sua vida? Então, ocorre o estímulo nos terminais periféricos dos neurônios aferentes primários, que leva o quê? Uma produção de potenciais de ação que se propagam ao longo do axônio até os terminais centrais. Existem fibras diferentes, ou seja, fios diferentes, com velocidades diferentes, que transmitem informações diferentes. Os neurônios aferentes primários têm um corpo celular numa região chamada gânglio da raiz dorsal, ou seja, eles são periféricos, não estão dentro da coluna vertebral. E enviam terminais para aquele segmento da medula espinhal e também mandam colaterais menos densos para cima a curta distância. Os neurônios aferentes primários fazem sinapse, ou seja, o encontro de dois neurônios em diferentes classes de neurônios, de projeção. E isso ocorre numa parte da medula chamada corno dorsal, que se projetam para centros superiores por meio de uma conexão de fios que vamos chamar de tratos. Existem diversos tratos diferentes pelos quais esses neurônios de projeção podem subir, os quais se dividem, a grosso modo, em duas funções: a via sensorial discriminativa, como já falamos, e a via emocional motivacional. A experiência da dor, ou seja, ela é sensorial e emocional. Não há como separar esses componentes. Na via sensorial discriminativa, os neurônios do corno dorsal sobem, ascendem pelo trato chamado espinotalâmico, da medula da coluna vertebral para o tálamo, e desce para uma região chamada córtex somatosensorial primário. Na via emocional motivacional, outros neurônios do corno dorsal projetam-se da medula da coluna vertebral para o tronco encefálico, uma região que fica mais ou menos aqui, e ela é essencial para o controle de nossas funções vitais, e a partir destes para regiões límbicas, regiões que processam as emoções. Não se desespere, não há necessidade de gravar esses conceitos. Apenas apresentei esses circuitos para explicar melhor os efeitos terapêuticos e colaterais dos possíveis tratamentos que falaremos nos próximos vídeos. Falaremos principalmente sobre medicamentos e acupuntura. Espero que tenha gostado do vídeo. Se ajudou uma pessoa, ele já valeu muito a pena. Gostaria de saber qual a sua opinião. Se quiser, pode deixá-la nos comentários. Inscrevam-se no canal Mundo Proativo. Venham para o meu mundo. Entre no meu mundo.